O grupo ele ficou responsável por trazer 5 boas práticas do livro do Programador Pragmático. Em relação aos membros do grupo, eu sou o Guilherme, aí em cima de mim tem a Ana e ali em cima tem o Rodolfo. Antes de começar, é importante entender o que é o conceito de programador pragmático. O autor ele tenta trazer a ideia de que o programador pragmático é uma pessoa que sempre vai tomar decisão pautada em uma análise crítica. Então, não vai ser uma pessoa que vai seguir processos e tendências de forma cega. Ela sempre vai tentar entender a fundo o motivo dela estar fazendo aquilo e quais são os benefícios de fazer aquilo, os pontos negativos, para sempre ter uma decisão pautada em análise crítica. Aí, com relação às boas práticas, a primeira que a gente vai abordar é uma chamada Saiba Quando Parar. Aqui nessa boa prática, o autor ele faz uma comparação ali da programação com uma pintura. Então, na pintura, o autor ele tem uma ideia inicial e ele vai realizando a pintura, só que se ele começar a botar muitos detalhes desnecessários, a ideia inicial da pintura acaba se perdendo. Então, o autor ele tenta trazer essa ideia para o código também. Ele tenta mostrar que quando a gente está escrevendo código, o ideal é a gente entender quando que a gente deve parar de escrever ali. Então, a gente tem que sempre tentar trazer a ideia principal, aquela regra principal, e não encher o código de detalhes desnecessários. Então, nesse exemplo daí, nessa função que valida se o número é par, se você olhar na tipagem dela, o número já tem uma tipagem de number. Só que mesmo assim, ali naquele caso de cima que ele considera meio que incorreto, tem uma validação adicional para verificar se o número realmente é do tipo number. Só que como a tipagem já traz isso para a gente, meio que a gente poderia aceitar aquilo ali e se em algum momento no futuro a gente realmente tivesse um problema por conta disso, a gente poderia vir e trazer essa melhoria. Então, a ideia é que um programador pragmático ele ia fazer aquela primeira implementação ali que é a de baixo, que só ia ter a regra de negócio em si, e no futuro, caso fosse necessário, ele traria detalhes adicionais ali para melhorar. Pode passar. Aí na segunda boa prática, ele traz aí o conceito de não programe por coincidência. Principalmente no início, quando a gente está começando a escrever código que a gente não entende muito bem o porquê de algumas coisas, é muito comum da gente sair escrevendo código e ver o código funcionar, só que sem entender o motivo dele estar funcionando. Então, naquele meme ali, por exemplo, às vezes o código não funciona e você não sabe por que ele não está funcionando, e às vezes o código funciona e você também não sabe o porquê que ele está funcionando. Então, o autor ele sempre tenta trazer a ideia de que quando a gente está escrevendo código, o ideal é a gente entender o porquê das coisas ali, tá? Entender a fundo o porquê que cada partezinha está funcionando de uma determinada forma, porque assim a gente evita ter problemas por funcionamentos mágicos. E, por fim, uma coisa também que o autor traz é que para ajudar a fazer o código funcionar de uma forma que você entenda, é você, antes de escrever o código, ter um planejamento de quais são as regras ali que você vai colocar em prática. Porque isso ajuda você a ter uma visão do todo e vai diminuir muito a chance de você fazer algo de uma forma que você não entenda. Então, essa é a segunda boa prática. Bom, e daí, seguindo um pouco esse raciocínio dessa boa prática, que às vezes a gente não funciona, a gente não entende por quê, também acontece ao contrário. Às vezes a gente pensou em tudo, a gente sabe tudo que a gente está fazendo, a gente tem muita confiança na nossa solução, e às vezes ela não funciona, a gente não sabe por quê, ou às vezes o cliente pediu uma solução e depois que a gente fez essa solução e implementou, ele volta atrás e fala que ele não quer mais e que ele quer do jeito que estava antes. Então, a terceira boa prática, ela não há decisões definitivas, né? O erro está em assumir que qualquer decisão é revogável. A gente tem que sempre se preparar para poder ter que dar um rollback na nossa solução. E aí, dentro disso, a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar para que essa solução, para que esse rollback seja sem maiores dores, né? Uma delas é em relação a realmente o deploy, que seria a estratégia Green-Blue, que é você ter dois códigos, digamos assim, sistemas iguais. Por exemplo, a AWS teria um lugar onde está a sua versão Blue e um lugar onde está a sua versão Green. E toda vez que você deploya, você troca. Então, se hoje você está usando a Green, você vai fazer todo o deploy na infraestrutura Blue e você vai trocar pela Green.
Se você tiver algum problema, é muito rápido de você só apontar para a solução antiga e ela ainda está ali do jeito que você estava usando e ela ainda está funcionando, né? E aí você vai sempre alternando entre uma e outra e precisando você volta. Já a Future Flag, ela já é um pouco mais complicada, porque você vai ter que determinar quais partes do seu código você quer que funcione ou não. Pensando em um lugar onde está tudo muito separado, isso é fácil. E daí por isso que vem até a questão do desacoplamento, que facilita você voltar com decisões que foram tomadas, e a questão de interfaces e contratos, né? Se você tem um sistema que está todo desacoplado e cada parte funciona independentemente, é fácil você tomar uma decisão sobre uma das partes e você sabe que você vai conseguir botar uma feature flag naquilo ali, porque muitas vezes você só constrói a parte de novo, engloba toda a solução numa flag e você liga ou desliga a flag. Isso para o desacoplamento, né? A interface também, mas daí já numa questão mais interna do código, de você manter as suas funções, as suas classes, os seus objetos como interface só, e tentar não mudar essa interface e mudar apenas a implementação que você está. Se você conseguir isso, né, que não diria nem sempre, normalmente não é possível você manter assim, mas se você consegue, fica fácil de você também colocar uma feature flag. Agora, a feature flag, ainda falando um pouco dela, ela não é tão simples de ser implementada, porque muitas vezes a solução que você está mudando, ou os pontos que você está mexendo no código, eles são diversos, eles estão tocando em vários lugares, e eles têm várias implicações. Então, muitas vezes você quer uma feature flag, mas daí tem um pedaço do código que você quer que um pedaço rode, o outro não, ou às vezes, ou rode, às vezes você não tem só rodar ou não rodar, você tem 3, 4 situações diferentes, 3, 4 flags, então ela é algo complicado, mas é algo que tem sido buscado pelos times de desenvolvimento, que é um desenvolvimento mais estilo Truncate Basic, que é você ter vários testes robustos e você coloca tudo dentro de feature flag, e sempre que algo for para produção, ou sempre que algo for desenvolvido, tem uma feature flag. Então você pode sempre mandar para uma branch develop, que está todo mundo usando, sempre deployar direto em produção, porque está muito fácil de você ligar ou desligar. Mas o time tem que ser muito maduro, e todo mundo tem que estar muito por dentro do processo para conseguir usar esse tipo de estrutura. E outro que não está mencionado aí, mas é o GitHub, né? Em relação a código, voltar com alguma coisa que você já fez, ou não perder o que já foi feito, é sempre muito fácil com o Git, com algum versionamento de código. E acho que é isso da boa prática. Bom, uma quarta boa prática que tem mais relação com a soft skill ali, de como vai ser a harmonia dessa equipe, seria a definição do que é equipe pragmática, né? O autor, ele diz que há vantagens em ser um indivíduo pragmático, mas essas vantagens aumentam muito quando a pessoa está trabalhando em uma equipe pragmática. O indivíduo pragmático, ele vai ter conhecimento de tudo que foi falado até agora, além da eficiência enquanto profissional. Ele tem uma comunicação eficiente, ele tem um planejamento estruturado, só que ele sozinho não surte o mesmo efeito do que uma equipe pragmática. A equipe pragmática, ela tem algumas características, ela vai ter papéis definidos. Por exemplo, alguém responsável por mudanças, que vai perceber o quanto que aquele projeto é adaptável e tem maleabilidade para que outros features surgem ao longo da entrega contínua. Ou então o papel do líder, né, que é aquele que vai fazer a ponte com negócios, mas tendo o conhecimento técnico necessário para que não tenha o trabalho, por exemplo, de ter várias refatorações. E uma coisa que ele pontua como fundamental é a documentação coesa e sem repetição. Pois uma equipe pragmática, ela pode ser tanto uma equipe grande como uma equipe pequena, pode ser uma equipe que vai ser refeita ao longo do tempo, pois você pode estar dando manutenção num código, por exemplo, então você pegou o trabalho de outro desenvolvedor. E a documentação coesa, ela é muito clara, bem definida, a pessoa não tem que consultar outros ambientes para ter noção do que está acontecendo ali no seu código, e certamente ela é eficiente na forma, né, que você vai ter esse cuidado, na verdade, ao longo do código, vai colocar na documentação, que é de como você vai definir suas classes, seus métodos, como você vai nomear suas variáveis, e, claro, na documentação deixar isso de uma forma bem legível. Por último, a questão de que a automação, ela é um componente essencial de toda a equipe de projeto. Isso porque
ele fala que, inclusive, a automação é o principal recurso para o bom funcionamento da equipe pragmática. A automação ela vai permitir o agendamento de tarefas e a execução das tarefas de forma autônoma, né? De alguma forma, você vai criar jobs aí a serem feitos, podem ser com script shell ou makefile. Uma grande vantagem que tem do makefile, por exemplo, é a padronização da compilação. E o comando make, ele otimiza em tempo a compilação de códigos que vão mudar ao longo do tempo. Por quê? O make, ele só recompila, na verdade, aqueles arquivos que foram modificados. Então, caso você tenha algum arquivo que vai ter um longo tempo ali de compilação, de execução, você vai ter redução, pelo menos, do tempo de compilação ao selecionar o make. Além de que é padronizado, o makefile ele vai universalizar aí de como esse código vai rodar nos vários sistemas operacionais. E ferramentas de agendamento de tarefas automáticas, né? Hoje no mercado a gente tem várias. Por exemplo, você pode criar desde... Ele coloca, né, não uma específica, mas pode ser desde um dash que vai te fazer um lembrete automático, por exemplo, um Google Agenda, um Azure DevOps, que vai disparar algum aviso que tal feature deve ir para produção em tal momento, ou então pode ser um próprio sistema em si que você vai desenvolver ou contratar para que esse processo seja feito e otimizado, já que, novamente, toda essa entrega é feita com a programação pragmática, porque pragmática está procurando eficiência. E, para finalizar, é a frase que logo inicia no livro, que fala: programação pragmática vem de uma filosofia, de um pensamento pragmático. Isso é, dessa entrega e desse pensamento e dessa atitude útil, prática e válida ali no dia a dia da esteira de desenvolvimento do programador. É isso, muito obrigada.